Whitney Houston. Difícil falar de uma voz que marcou seu nome na calçada da fama, bateu recordes inimagináveis, feitos inéditos para seu tempo e para sua pouca idade, levando seu rosto e sua história ao topo do mundo, em tempos onde o preconceito era latente. Uma artista, mulher, negra, que ainda deixou sua mensagem social quando as questões de representatividade. Mas esta é uma história que merece ser contada, revista e principalmente ouvida e vista, em todas as suas canções e performances. Infância conturbada. Whitney Elizabeth Houston nasceu em 9 de agosto de 1963 em Newark, Nova Jersey, Estados Unidos. Cresceu no gueto, desde pequena já era incentivada por sua mãe, a cantora Cissy Houston. Ela ensinava todas as técnicas que ela conhecia para a filha. A musicalidade já vinha de Cissy, que trabalhava como backing vocal de grandes músicos, incluindo Elvis Presley e Aretha Franklin. Ainda pequena, a mãe incentivava a filha a cantar no coral da igreja de sua região. Foi assim que Whitney, apelidada de Nick, desenvolveu o dom da voz que a levou ao estrelato. Sua infância também foi muito conturbada. Porém, para economizar das estadias de hotel, que raramente eram pagas pela banda, Cissy, mãe de Whitney, a deixava junto com seu irmão, na casa de parentes ou amigos próximos espalhados pelos Estados Unidos. Em uma dessas ocasiões, enquanto Cissy, sua mãe, acompanhava a cantora Dionne Warwick, deixou Whitney e o irmão na casa da irmã da cantora, Didi Warwick, que também era prima distante de Whitney. De acordo com uma investigação do documentarista Kevin MacDonald, tanto Whitney quanto o irmão Gary foram molestados por Didi Warwick enquanto a mãe acompanhava a produção. Carreira e fama. Mas a carreira de Whitney só deslanchou, porque em certa ocasião, Cissy, sua mãe, praticamente lhe pregou uma peça. Ligou para a filha fingindo estar rouca e dizendo se encontrar incapacitada de cantar naquele dia em um show. Após muito pedir que a menina a substituísse, Cissy conseguiu que Whitney fosse no seu lugar. Mas tudo não passava de uma armação, para que a Whitney pudesse perder o medo de estar numa plateia maior do que ela já conhecia na igreja. Foi dessa maneira que ela se apresentou pela primeira vez fora da igreja para uma plateia inédita em um pequeno evento local. Na plateia estava nada menos que o empresário Clive Davis, proprietário da Arista Records, uma grande gravadora estadunidense. Clive viu em Whitney um talento a ser lapidado, uma oportunidade única de lançar uma nova estrela jovem para o sucesso. Com apenas 21 anos de idade, a cantora assinou seu primeiro contrato e trabalhou num álbum de estreia, que foi lançado em fevereiro de 1985. No começo, ficou muito triste sendo rejeitada pela comunidade negra. Diziam que ela cantava com os brancos e fazia música para os brancos. Mas nada disso a impediu de seguir em frente e galgar mais alguns feitos dos quais seus fãs, e quem a ajudou a continuar, certamente se orgulham até hoje. Whitney provou que não era bem assim. Mesmo com todos esses preconceitos, ela não desistiu e se tornou um sucesso em pouco tempo. E é a partir dele que os feitos hercúleos de Whitney começam a criar sua própria lenda. Batizado apenas de Whitney Houston, o disco é, até hoje, o álbum de estreia mais vendido de todos os tempos, batendo a cifra de mais de 22 milhões de cópias. Já no primeiro álbum, a cantora teve como produtor ninguém menos que Jermaine Jackson, dos Jackson 5, irmão de Michael Jackson, além de ter feito um dueto com ele em 2 faixas. No terceiro disco, Whitney já gravava com a lenda Stevie Wonder na faixa We Didn't Know. Ela foi a primeira artista a cantar na África do Sul pós-apartheid, num show não menos que memorável. Em 1991, entregou uma performance de tirar o fôlego cantando sem ensaio prévio Star Spangled Banner, o hino dos Estados Unidos, no Super Bowl. Falando em números, Whitney também era um show à parte. A cantora superou por vezes até mesmo os Beatles, pois suas músicas ficaram pelo menos 3 vezes mais tempo no topo das paradas que o quarteto londrino. Foi um fenômeno. Superou também Elvis, quebrando recordes comparativos em algumas categorias similares. Tamanho foi seu poder e popularidade. Os prêmios ganhos pela cantora e atriz Whitney Houston são impressionantes. Whitney Houston já foi a segunda artista mais premiada de todos os tempos, e a artista feminina mais premiada segundo o Guinness World Records. Sendo 6 Grammy Awards, 31 Billboard Music Awards, 22 American Music Awards.
Foram 750 indicações para prêmios em várias categorias, sendo que venceu em 670 deles aproximadamente, mais de 400 troféus ganhos nessa trajetória de sucesso. Foi a artista feminina a ficar 14 semanas consecutivas na Billboard. A voz. Ela teve 3 canções que ficaram em primeiro lugar nos Estados Unidos e mesmo que tivessem variações entre si, deixavam nítido um talento único que sempre é enfatizado em biografias de Whitney Houston, o que levou ao apelido de The Voice. Potente, a voz de Whitney Houston é caracterizada como mezzo-soprano. Se destacando por melismas e vibratos, os vocais dela sempre estiveram entre os mais belos e a artista foi listada ao lado de Aretha Franklin e Frank Sinatra como uma das maiores vozes de todos os tempos. Sua voz foi tombada como patrimônio dos Estados Unidos. Casamento e o vício. Whitney Houston tornava-se uma grande mulher, deixando para sempre de lado o que um dia foi o medo de cantar para uma plateia de boteco em uma apresentação arranjada por sua mãe. Apesar de viver aquilo que era um sucesso estrondoso aos holofotes, sendo um fenômeno sem precedentes, em 1993, junto a Kevin Costner no famoso longa-metragem, O Guarda-Costas, e sua não menos conhecida, I Will Always Love You. Whitney começava a se tornar cada vez mais perdida em uma espiral de sentimentos e conflitos pessoais que por vezes quase a fizeram perder tudo, literalmente. No auge da fama, seu casamento e sua vida íntima corria de forma tão intensa quanto as notas que cantava. O seu relacionamento abusivo com seu marido na época Bobby Brown, estrela de R&B da época, trouxe episódios tumultuosos, como o abuso de drogas, traições e outros fatos tristes. As desavenças com sua melhor amiga e empresária Robin Crawford também renderam diversas cicatrizes emocionais à cantora, que em um ponto culminante de sua carreira, se sentiu tolhida e afastada de tudo e de todos que amava. O conhecimento de mais drogas veio justamente no tão aguardado casamento com Bobby Brown, ex-membro do New Edition, e, na época, o de maior sucesso comercial em carreira solo. Juntos a cooperação na música foi deixada de lado, sendo marcada por um relacionamento desgastante emocionalmente para ela, e ainda mais recheado de novas substâncias psicoativas. Foi o parceiro quem apresentou o crack e a heroína para a cantora, além de intensificar o uso de cocaína. Filhos. Whitney Houston teve apenas uma filha, Bobby Christina Brown. Ela teve sua única filha com seu único marido, Bobby Brown. Eles se conheceram em 1989 no Soul Train Music Awards e se casaram 3 anos depois, em 18 de julho de 1992. Seu casamento durou 15 anos. Depois de muitas brigas e muitas violências domésticas, Whitney resolveu se separar. Eles se divorciaram em 24 de abril de 2007 e Whitney recebeu a custódia de sua filha. Bob morreu em 26 de julho de 2015 aos 22 anos, depois de passar quase 6 meses em coma. O coma foi provocado depois que Bob foi encontrado inconsciente em um banho, e acredita-se que tenha sofrido danos cerebrais significativos pelo uso de entorpecentes. Fim da carreira. Infelizmente, o fim da carreira de Whitney Houston alguns anos antes de sua morte não se deu da melhor maneira. O golpe fatal em seu psicológico aconteceu quando seu pai, a pessoa mais próxima e que ela mais amava, lançou um processo milionário contra a cantora. Ele pediu 100 milhões de dólares como indenização, pelos serviços prestados a ela, e pasmem, tudo isso já ao final de sua vida, com 81 anos e muito doente, vindo a falecer apenas 2 meses depois da abertura do processo. Isso foi um choque tão grande para ela que depois disso a cantora não seria mais a mesma. Perdeu o sentido de tudo que ela acreditava. Se a pessoa que ela mais amava tinha tido essa atitude com ela, o que esperar mais de outras pessoas? Foi aí que ela abandonou tudo e se entregou no mundo das drogas. Ela tentou por várias vezes sua reabilitação em várias clínicas, mas sem sucesso. Os amigos e parentes fizeram de tudo para ajudá-la, mas tudo foi em vão. Falecimento. Na manhã do dia 11 de fevereiro de 2012, enquanto se preparava para uma festa do Grammy no saguão do hotel que estava hospedada, a cantora preocupou sua equipe por estar no banho há mais de 1 hora. Minutos depois,
foi encontrada morta por sua cabeleireira com a cabeça embaixo d'água e de bruços na banheira, aos 48 anos. Em sua autópsia, divulgada em 22 de março de 2012 pela polícia de Los Angeles, foram identificados 5 tipos de drogas no corpo da cantora, sendo maconha, difenidramina, alprazolam, ciclobenzaprina e cocaína. Somado aos xaropes e barbitúricos tomados no dia anterior, a cocaína induziu Whitney à desorientação sensorial e à sonolência, o que a fez cair em direção à banheira com muita sonolência, caindo sem lesões, mas com a baixíssima capacidade motora e respiratória, não conseguiu sair com vida da água. O feito. A cantora Whitney Houston voltou às paradas da Billboard. Encontrada morta em 11 de fevereiro de 2012, a talentosa artista apareceu em uma colaboração póstuma ao lado do DJ e produtor Kygo, reviveu a carreira da falecida cantora. A canção chama-se Higher Love. A música foi redescoberta pela produtora Primary Wave e remixada pelo DJ. A canção é um remake do som de Stevie Winwood que chegou ao topo das paradas em 30 de agosto de 1986. A participação de Whitney na nova versão veio com um áudio disponibilizado pelos familiares da cantora que liberaram uma gravação até então exclusiva para a versão japonesa do disco I'm Your Baby Tonight. Com a parceria, Whitney Houston e Kygo entraram na Billboard Hot 100, que celebra todos os gêneros musicais, com a posição de número 63. Além disso, ainda alcançou a segunda posição na parada de músicas eletrônicas. A música está na descrição do vídeo. Inscreva-se no canal e deixe um like se você gostou.